Muito obrigada. E hoje nós vamos falar como ter saúde mental. E ao olhar agora para esse título e ver aqui o rostinho do Dr. Copsala, que aí está escrito Francisco, esse rapaz que deu esse sorriso lindo agora, fez lembrar-me de um cenário, o qual é muito comum quando nós estamos em meio a situações adversas, em meio a dificuldades. A gente, muitas das vezes, perde o controle, ficamos ansiosos, às vezes a gente não consegue dormir, mas quando a gente se coloca aos pés de Cristo, a gente confia nele, aí não tem ansiedade, não tem medo. E eu me recordo quando estávamos na Angola, e o professor Luiz e eu estávamos ali nos sentindo um pouco sozinhos por não termos por perto a nossa família, estarmos em outro país. E nós, então, dobramos os nossos joelhos. Isso era por volta de 7 horas da manhã e a gente orou. E a gente falou assim com o Senhor: Pai, sabemos que temos muitos dos nossos irmãos aqui. Por favor, destaca um dos teus filhos queridos que fazem parte da mesma fé e que ele possa se achegar até nós, para nos acolhermos. Quando nós terminamos de orar, eu recebi uma mensagem do Dr. Copsala, acredito que ele se lembra muito bem disso, e ele, na mensagem dele, ele falava assim, ele perguntava, onde vocês estão? É no Complexo da TAG? Se for, eu já estou a caminho. Passado mais ou menos 30 minutos, ele chegou juntamente com o Dr. Kianda, que são pessoas da mesma fé, e ali a gente se sentiu acolhido, e a gente conseguiu compreender como é importante a gente se colocar aos pés de Cristo e nós estarmos 100% dependentes deles. E eles levou eu e o professor Luiz ali no mercado, eu não lembro o nome daquele mercado, mas um mercado muito grande, Joprite, amor, é isso? Shoprite, isso mesmo. E a gente pôde comprar ali algumas frutas, algumas coisas que nós estávamos precisando, e a gente pôde também contemplar aquele lugar lindo, e ficamos felizes por Deus ter, de forma tão imediata, respondido às nossas orações. E é muito importante a gente conseguir compreender que nem sempre, dependendo daquilo que a gente está buscando alcançar, o Senhor vai nos responder de forma tão rápida, porque às vezes não é o momento adequado para a gente ter aquilo que a gente deseja. E é necessário um preparo. E nem sempre o silêncio de Deus está relacionado com um não, mas sim com espere mais um pouco. E a gente ter paciência de esperar, isso também contribui para que a gente tenha saúde mental. Hoje, nós vamos abordar esse tema, como ter saúde mental, dando bastante ênfase ao relacionamento conjugal. E diz assim, a saúde mental não existe isoladamente. Ou seja, para ter saúde mental, não é algo que acontece de forma isolada. São vários fatores, várias áreas da nossa vida que precisam estar em harmonia para que a gente possa ter saúde mental. O lar, por exemplo, é um ambiente que pode tanto nutrir quanto desgastar a mente, especialmente do cônjuge. Ao falarmos de saúde mental no contexto conjugal, é importante entendermos que os desafios não aparecem de forma isolada. Eles seguem um caminho, quase como uma sequência. Ou seja, para termos saúde mental, isso não acontece de forma isolada. E também, para que a gente adoeça de forma mental, isso também não vai acontecer de forma isolada, tá? Tem vários fatores que vão contribuir tanto para que a gente tenha uma saúde mental boa, como também para que tenhamos uma saúde mental adoecida, patológica. Por isso, vamos destacar esse tema em 3 partes bem definidas.
ok? A primeira parte que vamos destacar aqui hoje, nós vamos falar sobre os sintomas, tá? E quais são os sintomas? Os sinais de alerta que aparecem no relacionamento e não devem ser ignorados. Queridos, tudo na nossa vida, tanto falando da saúde mental, como também da saúde física, sempre vão ter os sinais de alerta. Sempre vão ter. Podemos falar sobre um automóvel, por exemplo, o carro. A gente sempre vai receber do nosso carro um sinal de que algo está errado com ele. Não é verdade? Às vezes é um barulho, às vezes é uma luzinha que acende ali no painel. A gente vai receber o alerta. Antes de acabar a gasolina, por exemplo, vai acender a luz ali indicando que está baixo o nível de combustível. E se por acaso no carro não tem essa luzinha informativa, a gente vai poder acompanhar isso através ali do próprio canal, porque vai estar indicando. Se um pneu fura, por exemplo, antes dele, a não ser que ele estoure, mas ele vai murchando. A gente vai olhar e a gente vai observar, nossa, esse pneu está murcho. Ali é um sinal de alerta, o qual está sinalizando que a gente deve tomar uma providência. E falando da nossa saúde mental, também não é diferente. Ainda hoje eu estava conversando, estava aqui em aconselhamento com uma pessoa, e hoje ela está enfrentando um quadro mais intenso, que é o síndrome do pânico. Mas ela conseguiu se lembrar que isso começou com pequenos quadros de ansiedade. Ou seja, foi um alerta. E às vezes a gente ignora os sinais de alerta que a gente tem na nossa vida. Isso em todas as áreas. Não só falando da saúde mental, mas talvez na nossa empresa. Às vezes a gente é vítima de um assalto, mas antes de acontecer o assalto, teve ali os sinais, só que a gente não deu crédito. Aconteceu até contigo, né, doutor Copsala? Uma situação a qual acabaram levando embora ali vários objetos da tua clínica, mas já tinha tido os sinais antes. Já tinha tido. Só que você acabou ignorando aqueles sinais. Você falou, não, deve ser coisa da minha cabeça, talvez não seja bem assim. E os sinais, eles vão acontecendo. Só que, às vezes, nós estamos tão ocupados com outras situações que talvez não sejam nem situações necessárias e a gente acaba não conseguindo ver e entender o que está acontecendo ao nosso redor. E agora eu sou obrigada a falar também sobre as nossas crianças, que talvez elas estejam passando por um processo de assédio sexual até mesmo, e a gente não está conseguindo entender o que está acontecendo. A gente não está conseguindo ver a real situação dos nossos filhos, o que está acontecendo com eles. Tem os sinais de alerta. Sabe quando a sua criança começa a ficar com medo de dormir sozinha? Não ignore. Não pense que seu filho está com manha e faça vista grossa. Busque entender o que está acontecendo com essa criança. Talvez essa criança esteja sendo vítima de algum abuso e você está fazendo vista grossa em relação a isso. Então, acolha essa criança, busque entender o que está acontecendo, busque voltar mais o seu olhar para o seu filho. Às vezes, aquela pessoa que você confia tanto não é a pessoa adequada para estar com o seu filho. É claro que eu não estou falando isso de forma generalizada, mas eu estou trazendo aqui algumas situações para que vocês possam fazer uma reflexão da vida que vocês estão vivendo. O professor Luiz e eu, por exemplo, já fomos vítimas de várias situações porque a gente simplesmente ignorou os sinais. E depois vieram os prejuízos, né? E falo em questão de situações de roubo mesmo, de ser enganados, pessoas que se aproximam dizendo que não tem condições, e depois a gente foi conseguir entender que não era assim. Nós precisamos ficar atentos, precisamos ser inteligentes, precisamos orar e pedir para Deus, Senhor, nos dá percepção. Talvez o nosso cônjuge, ele está pensando no suicídio, e você, esposa, que está do lado dele, você não está conseguindo fazer essa leitura. Talvez seja a sua esposa que esteja passando por um quadro depressivo, talvez um quadro de síndrome de pânico, talvez ela está tendo crise de ansiedade, e você
marido está achando que é frescura dela. Ou talvez você está tão preocupado em cumprir o seu papel de manter a sua casa e você não está conseguindo ter um olhar além daquilo que você julga ser o necessário, daquilo que você julga ser o mais importante. Talvez você, no seu contexto de mãe, o mais importante para você é cuidar da casa, limpar a roupa, deixar a comida pronta. E talvez você está baixando a guarda do seu filho, você não está conseguindo ver uma necessidade maior dele. E eu não falo só no contexto de uma criança, mas eu falo já na fase de adolescência, por exemplo, o qual os filhos precisam muito do apoio dos pais, do carinho dos pais. Ainda hoje eu recebi uma solicitação que dizia assim: a minha filha não está obedecendo às regras aqui de casa. Você pode me ajudar? Só que às vezes, queridos, a gente se preocupa mais com as regras e a única coisa que o filho está precisando não é de regra, é de um carinho, é de ser compreendido na ótica dele, entende? E a gente precisa se atentar a isso. Às vezes a gente valoriza muito a regra, porque aqui quem manda sou eu, tem que cumprir as regras. Mas será que Deus ele age dessa forma? Será que Deus ele importa mesmo mais com as regras do que com o ser humano? A gente precisa se conscientizar disso. Olhar para o outro na expectativa da perspectiva dele e não na minha perspectiva. É muito comum a gente se colocar no lugar do outro e usar a seguinte fala: eu jamais faria o que ele fez. E a gente fica nervosa, não necessariamente pelo que a pessoa fez, mas porque ele não fez aquilo que eu faria no lugar dele. Mas agindo dessa forma, eu não estou exercendo a verdadeira empatia. Eu não estou me colocando no lugar dele, na ótica dele, mas sim na minha ótica. Eu estou baseando aquilo que eu faria em lugar dele, mas não o que ele fez, de acordo com a personalidade dele, de acordo ao conhecimento dele, de acordo com a cultura dele, de acordo com o que ele compreende. Queridos, nem sempre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, é realmente aquilo que está acontecendo. E a gente precisa estar aberto para a gente ter uma escuta verdadeira, para a gente conseguir compreender realmente aquilo que o outro está comunicando. Houve uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, foi logo quando eu conheci o professor Luiz. E ele estava voltando do trabalho dele, e eu liguei para ele, e ele atendeu. E eu falei: amor, tá tudo bem? Eu perguntei, ele disse sim. Onde você tá? Aí ele falou onde ele estava. Eu falei: bom, amor, então daqui a pouco eu desço para buscar você, porque eu sempre descia para buscá-lo. A gente morava no sítio, essa época era longe, né, ali do ponto final do ônibus, e eu descia todos os dias para buscá-lo. Só que ele não desligou o telefone dele. Ele falou tchau e não desligou. E eu, muito curiosa, fiquei ali, vi que ele não desligou, permaneci na linha. Foi quando eu ouvi uma moça falando assim: professor, você é muito lindo. Você é muito lindo. E uma outra pessoa disse: ah, eu também acho o professor muito lindo. Queria eu ter oportunidade. E o que eu estava ouvindo, queridos? O que eu ouvia me fazia compreender que tinha alguma mulher ou algumas alunas falando com quem? Com meu marido. Não era ele que estava voltando da escola? Não era ele que estava dando aula? Não é ele que é professor? E ali já me acionaram vários gatilhos. Eu fiquei muito curiosa. E eu, como assim? Mas ele tem essa. E eu pensando, ele tem essa intimidade com essas mulheres? Ah, eu vou largar dele. Porque eu já tirei minhas conclusões. E eu acredito que você, em meu lugar, pensaria da mesma forma. Essas mulheres, elas estão falando com ele, porque elas falavam: ai, professor, você é muito bonito, e davam risada, e toda aquela liberdade. Mas eu me mantive ali, escutando, porque eu queria ter certeza do que eu estava ouvindo. Embora eu já tivesse tirado algumas conclusões, mas eu precisava realmente compreender se era aquilo mesmo. Até que eu ouvi uma terceira voz, que não era a voz do meu marido, era a voz de um outro homem que também era professor. E era desse homem que essas meninas estavam falando. Não era com o professor Luiz. Queridos, vocês estão conseguindo compreender a minha fala? Sinalizem aí para mim se vocês estão compreendendo, tá? Ou seja, naquele contexto,
tudo indicava que elas estavam tendo liberdade com o professor Luiz. E se eu já tivesse desligado a ligação? Se eu já tivesse tirado as minhas conclusões e já fizesse a minha escolha, eu tivesse desligado. Eu não ia conseguir identificar o que realmente estava acontecendo. E é muito comum na nossa vida a gente tomar decisões precipitadas. Às vezes a gente vê algo, pensa que é aquilo mesmo que a gente está vendo, mas a gente não para analisar. A gente não para fazer uma análise mais ampliado e buscar ter certeza se realmente é aquilo mesmo que está acontecendo. Quantos são os casamentos que acabam por causa disso? Quantos são os casais que vivem em contenda, vivem tendo contrito, atrito, porque eles não conseguem se comunicar? Quantos são os casais que brigam dia após dia porque ambos não conseguem compreender o outro na ótica deles, na perspectiva dele? Mas eu estou sempre voltando o meu olhar para o outro na minha perspectiva, da forma como é para mim. E às vezes, queridos, aquilo que é óbvio para mim não é para o outro. Não é porque eu tenho formas rápidas de resolver conflitos que o meu marido ele vai agir da mesma forma que eu. Ele também tem os métodos dele, na ótica dele, na perspectiva dele. Compreende? Não é porque determinado alimento está salgado para mim e para ele está bom, e isso precisa gerar brigas, atritos entre nós. Imagina eu falando assim: nossa, amor, isso aqui está salgado. E ele fala assim: para mim não. E eu: como não, Luiz? Não está sentindo o paladar, não? Come isso aí de novo. Olha como está salpuro. E ali começa uma discussão. Simplesmente porque eu não quero compreender a ótica dele, que para ele tá bom, mas para mim não. Compreende? Às vezes tem casais que brigam porque um tem necessidade maior do que o outro de dormir e o outro fica, você é muito dorminhoco, você dorme demais. Levanta, tá na hora. Poxa, os nossos organismos eles são diferentes. Aqui em casa, por exemplo, o professor Luiz tem necessidade maior de sono do que eu. Ele precisa de um tempo maior. E a gente precisa compreender isso, sabe? Aí eu fico assim, não, mas por que ele tem que dormir tanto tempo? Se para mim 7 horas tá bom, por que ele vai dormir 8 horas de sono? Queridos, essa é a lógica dele, a necessidade do organismo dele, é a perspectiva dele, compreende? E ninguém precisa brigar por causa disso. Os sintomas, tá? Eles são os sinais de alerta. Eu destaquei aqui alguns sinais dos sintomas. Vamos passar para o próximo. As causas. Quais são as causas dos sintomas? O que está causando esses sinais de alerta, tá? Que aparecem no relacionamento e não devem ser ignorados, e também em várias outras áreas da nossa vida, como eu coloquei aqui. Aquilo que está por trás desses sintomas, que são as raízes dos problemas. Ou seja, o que está por trás desse sintoma? Qual é a causa? Qual é a origem? Qual é a raiz? Vamos falar aqui de uma pessoa que é insegura, uma pessoa que é ciumenta. Qual que é a raiz? Qual é a origem desse ciúme? O que está por trás de tudo isso? Vamos falar aqui de uma pessoa que é muito reativa, que também é um sintoma. É aquela pessoa reativa, aquela pessoa que ela já fica na defensiva, ela não é aberta para um diálogo, ela não é aberta para uma conversa, mas ela está sempre na defensiva, ela já está ali em posição de se defender e de atacar. Qual é a causa disso? Será que isso está relacionado com traumas da infância? Qual foi o causador? A gente precisa ter um olhar e conseguir identificar o porquê. Às vezes somos covardes. A gente fala assim, eu vou largar dele, eu vou me separar dela. Sabe por quê? A gente sempre quer sair da nossa zona de conforto. A gente quer sempre permanecer na nossa zona de conforto. Essa é a realidade. A gente nunca está disposto, isso, na maioria das vezes, enfrentar os nossos traumas, enfrentar as adversidades que vêm na nossa vida.
a gente quer resolver, e às vezes a gente quer resolver como? Fugindo dela, queridos. Mas mar manso não faz marinheiro forte. Quando a gente foge dos problemas que a gente tem, das adversidades que a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai ter maturidade. Vamos ser sempre pessoas dependentes de alguém. Vamos sempre sofrer de dependência emocional. Consegue compreender? Precisamos enfrentar os nossos fantasmas. Precisamos enfrentar os nossos medos. Precisamos nos auto-questionar. Mas por que eu sou assim? Por que eu penso dessa forma? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu sou tão tímida? Afinal, o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo crescer na vida? Por que nada que eu pego para fazer dá certo? Por que eu já sou tão velha e não casei ainda? Ou por que eu casei, mas o meu casamento não dá certo? O que está faltando de mim? Às vezes a gente olha muito para o outro, espera muito do outro, e a gente não olha para nós mesmos. O que eu preciso mudar para fazer a diferença no meu casamento? O que eu preciso mudar em mim para que haja mudança no meu comércio? O que precisa mudar em mim para que as pessoas em minha volta me vejam de outra forma? Às vezes a gente olha muito para o outro e a gente não olha para a gente. E agora aqui, a terceira fase, que é a resolução. Os caminhos práticos e espirituais que podem trazer restauração, equilíbrio e paz ao lar, tá? Que é o quê? A resolução. Assim, poderemos enxergar com clareza como pequenos hábitos e escolhas afetam diretamente a vida emocional do casal e como, com a ajuda de Deus, é possível reverter esse quadro e fortalecer o casamento. Queridos, a gente vai conseguir enxergar como pequenas escolhas, pequenos hábitos, eles podem afetar a gente, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Consegue compreender? Os sintomas: irritabilidade frequentemente e impaciência no dia a dia. Irritabilidade, eu já falei anteriormente, daquela pessoa que ela está sempre na defensiva, ela está sempre pronta para se defender. E a pessoa que se coloca na defensiva, ela não consegue ouvir, porque quando vem a ela um questionamento, uma pergunta, ela já começa ali a formalizar a resposta e ela para de ouvir. Ela para de ouvir, porque ela precisa de ferramentas para ela se defender. Ela já começa ali a buscar como que ela vai se defender daquela situação. E a gente não vai conseguir ouvir. E talvez a outra pessoa, ela está em busca de resolver. Ela está em busca apenas de conseguir compreender o que está acontecendo. Distanciamento afetivo entre marido e esposa. Sintomas: sensação de sobrecarga em relação às responsabilidades do lar. É muito comum também eu ouvir a seguinte frase nos meus encontros terapêuticos: não é justo eu ter que fazer tudo aqui em casa. Não é justo eu ter que lavar, não é justo eu ter que passar, não é justo eu ter que cozinhar. Ouvindo a esposa. E, em contrapartida, o marido. Não é justo eu trabalhar o dia todo e chegar em casa e ainda ter que ajudar a minha esposa. Ou seja, será que pessoas com esse tipo de pensamento, elas estão partindo da causa para o efeito? Não, elas estão partindo para um duelo. É ver o que não é justo para mim e o outro ver aquilo que não é justo para ele. Mas cadê a parceria? Aonde é que está a parceria? Onde é que está o amor? Onde é que fica a empatia? Onde é que fica olhar para o outro na perspectiva dele? Consegue compreender que cada um está fugindo da sua própria responsabilidade? Sensação de sobrecarga em relação à responsabilidade do lar, discussões recorrentes sobre tarefas, prioridades ou finanças. Não, mas isso aqui quem tem que pagar é você, porque eu já pago o aluguel.
quando os dois trabalham fora, quando os dois têm uma renda. Mas isso aqui é você que tem que pagar, porque eu já pago o aluguel. Tá, mas eu pago a escola das crianças. Tá, tudo bem, mas eu trabalho mais longe que você. E o casamento vira um verdadeiro duelo, enquanto poderia ser tudo diferente. Vida sexual reduzida ou inativa, principalmente as mulheres. Bom, eu não tenho conhecimento se homens agem dessa forma. Eu acho que não. Penso eu, mas eu posso estar enganada. De fazer o silêncio do sexo. Ah, é? Meu marido me tratou desse jeito? Pois também eu não vou liberar para ele. Deixa ele vir me procurar. Ele vai ficar sem para ele aprender. Esse é um pensamento de muitas mulheres. Mas será que esse pensamento ele vai de acordo com o assim diz o Senhor? Será que vai de acordo com a palavra de Deus? Será que a mulher agindo dessa forma, será que ela está colocando o marido dela numa zona de perigo, num campo de perigo? E talvez não que ela haja dessa forma, mas talvez ela tenha alguma dificuldade, algum problema, falta de libido, por exemplo, talvez ela sinta dor na hora do sexo, talvez ela se sinta constrangida por conta do ambiente que ela mora, ela não se sente tão à vontade. Queridos, precisa buscar a solução. E aí eu tenho que falar também dos homens, talvez sofre de impotência sexual, talvez tenha ejaculação precoce, talvez algum problema emocional, alguma coisa que está travando esse homem. E ele simplesmente não se preocupa com a necessidade da mulher, e ele vai vivendo a vida dele. Será que ele também não está colocando a esposa num campo de perigo? Se acontecer algo, uma traição, um adultério, por exemplo, será que Deus também não vai requerer algo dele? Se o homem está vivendo esse contexto, ou se for a mulher? Se for a mulher, será que você está dentro daquele padrão de mulher virtuosa que diz a palavra do Senhor, que ela faz bem para o seu marido todos os dias da sua vida? Será que você está fazendo bem para o seu marido? Será que não é hora de você, mulher, buscar ajuda? Será que não é hora de você, homem, buscar ajuda? Queridos, são muitas pessoas que buscam ajuda por conta de situações sexuais. E onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Né? Declínio da vida espiritual. Tem muitas pessoas que são muito boas em cobrar o outro. Você tem que fazer, você tem que orar, você tem que estudar a Bíblia, você tem que ir para a igreja. Mas cadê o acolhimento? De olha, eu estou aqui para te ajudar. Vamos juntos. Vamos orar juntos. Às vezes a gente cobra muito e faz de menos, queridos. Presença de sinais emocionais como ansiedade, insônia ou tristeza profunda, tá? Também é um dos sintomas. Como eu disse, às vezes a gente não encolhe. A gente vê o marido da gente num quadro depressivo e a gente faz vista grossa, é um alerta, queridos. Cadê o acolhimento? Cadê a gentileza? Cadê a mulher virtuosa? Ou, às vezes, a mulher, às vezes a esposa chora e o marido fala, eu não aguento mais seu choro. Às vezes vai até dormir em outro quarto, ao invés de acolher, ao invés de falar para ela, olha, eu tô aqui do teu lado. Olha, a gente vai conseguir. Amor, o que eu posso fazer para te ajudar? A gente está junto nessa batalha. Quantos são os casos de problemas emocionais que são iniciados com uma ansiedade leve e depois isso declina para uma para algo maior, às vezes para uma depressão, e depois isso já vai para um síndrome do pânico e vai tomando dimensões na vida, se poderia ter sido resolvido quando foi dados os primeiros sinais, os primeiros alertas. E a gente faz vista grossa, a gente vai deixando de lado o nosso filho com pedido de socorro, um olhar triste. Às vezes o filho está se isolando e a gente não consegue entender que essa criança está precisando de acolhimento, que essa criança pode estar sendo vítima de abuso. Às vezes a criança pode estar sendo abusada emocionalmente, às vezes sexualmente, e a gente está fazendo vista grossa, a gente não está atento aos sinais. Consegue compreender? Eu posso falar da minha experiência.
Eu lembro, a minha filha, ela começou a desenvolver ansiedade, ela tinha 7 anos de idade. A minha filha começou a se isolar e eu ia lá no quarto dela e eu falava para ela assim: pode brincar com as meninas, sai desse quarto, me dá esse cobertor aqui. E ela chorava e falava: mamãe, eu não quero, você não tem que querer, por que que você tá ficando aqui no quarto direto, Amanda? Vai logo brincar com as meninas. Ou seja, eu estava acolhendo a minha filha? Não, eu não estava acolhendo. Eu não tive sabedoria, queridos. E por que que hoje eu posso alertar vocês sobre isso? Porque eu vivi essa experiência e hoje eu consigo compreender. E ao orientá-los, vocês vão ter oportunidade de fazer diferente na vida de vocês, fazer diferente daquilo que eu fiz. O que eu ofereci para ela foi de acordo com aquilo que eu compreendi, foi de acordo com aquilo que eu recebi, mas hoje eu posso oferecer para vocês algo novo, porque eu consegui compreender. E hoje eu vejo a minha filha criando a filha dela totalmente diferente daquilo que eu criei. Mas vocês estão tendo oportunidades. Eu não sei se vocês aqui têm filhos novos, mas talvez vocês tenham netos. E se vocês não têm filhos ainda, como o Dr. Kupsala, por exemplo, quando tiver, você já vai ter uma ferramenta que você está recebendo aqui hoje para você conseguir ficar mais atento aos seus filhos. Às vezes a gente luta para dar o melhor para o nosso filho na nossa ótica, mas a gente não consegue olhar para o nosso filho na perspectiva dele. Às vezes a gente está trabalhando muito porque quer comprar uma bicicleta para o filho. Às vezes o que o filho mais quer é só a nossa presença, é só um abraço, é só um passeio no parque. É só isso. E a gente fica fundamentado naquilo que a gente não teve na nossa infância e hoje a gente quer oferecer para o nosso filho. Mas será que o que ele quer receber é aquilo que a gente não teve na infância? Consegue entender que eu estou olhando para ele na minha perspectiva e não na perspectiva dele? Quantas vezes vocês já perguntaram para o filho de vocês: filho, o que a mamãe faz que te deixa feliz? O que a mamãe faz que te deixa triste? Não é comum, queridos, a gente fazer essa pergunta. Entende? Quantas vezes já perguntaram para o cônjuge: amor, o que em mim precisa mudar para que você seja mais completo? O que em mim precisa mudar para que você seja mais feliz? Ai, queridos, esses dias eu perguntei para o professor Luiz, acho que tem umas 2 semanas. Eu falei assim, eu perguntei para ele: amor, o que eu ainda faço que te deixa triste e você gostaria que eu não fizesse mais? Acho que deve ter umas 2 semanas que eu perguntei isso para ele. Aí, quando eu fiz essa pergunta, ele começou a pensar. Ele começou a pensar, pensar, pensar. E o fato dele estar ali buscando na mente dele alguma informação, eu fiquei feliz. Porque eu falei: bom, acredito que não seja tanta coisa, porque se fosse, ele já teria se lembrado, mas ele ainda estava buscando ali na mente. E aí teve um determinado momento que ele falou: amor, eu lembrei. Aí eu: o que que é, amor? Ele falou: é quando você reclama de mim. Eu levei um susto. E aí eu perguntei para ele: amor, você pode me dar um exemplo de alguma situação que eu reclamei de você? Aí ele me deu um exemplo. Ele falou assim: amor, hoje mesmo você reclamou. Eu falei: amor, então me conta, o que foi que eu reclamei? Ele falou assim: ah, você pediu para eu fazer uma ligação e depois você falou assim: nossa, você demorou muito para fazer essa ligação. E ele disse que se sentiu constrangido. Eu não posso fazer vista grossa com esse detalhe de informação que ele trouxe. Eu não posso simplesmente falar para ele assim: nossa, amor, deixa de bobeira. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Porque quando a gente usa esse tipo de comunicação, o que, que a gente está comunicando ao outro? O que você sentiu não é importante para mim. É isso que a gente está comunicando. E eu falei para ele assim: quando, se isso acontecer novamente, você pontua para mim? Porque eu não quero mais agir dessa forma. Você pode falar para mim se acontecer novamente? Porque eu quero mudar. Eu não quero mais que você fique chateado por algo que eu tenha reclamado. Só que assim, na minha ótica, na minha perspectiva, eu não vi isso como uma reclamação. Eu vi isso como uma observação. Foi uma forma de dizer assim: ó, da próxima vez, passa mais rápido. Mas não foi dessa forma que ele recebeu.
E aqui o importante não é a minha ótica, mas o importante é a ótica dele. Consegue compreender? E às vezes a gente faz vista grossa, a gente faz assim, mas eu não fiz nada demais. Problema dele se ele sentiu assim. Não, queridos, nós estamos errados. Nós estamos errados. Porque se eu recebesse isso dele, amor, você demorou muito. Eu ia falar, nossa, amor, eu demorei. Ah, da próxima vez eu vou tentar me esforçar para ser mais rápida. E para mim tá tudo certo, mas essa é a Zilda, entende? Esse não é o Luiz. E eu não posso medi-lo de acordo com aquilo que eu sou. Eu não posso medi-lo de acordo da forma como eu tenho as minhas reações, as minhas ações, porque somos diferentes. Somos diferentes. Eu não posso dizer para ele que a comida dele está salgada também, porque o paladar é diferente. A minha tá. Para ele tá bom. Nossa, quantas noites que eu acordo e ele tá descoberto. E eu vou lá e cubro ele. E na hora que eu cubro, ele acorda e fala para mim, amor, não me cobre não, eu tô com calor, só que eu tô com frio. E aí eu penso que ele tá com frio também. E aí eu vou lá e cubro ele. Por quê? Eu estou olhando para ele na minha ótica. Não é porque eu estou com frio que ele também vai estar sentindo frio. Conseguem compreender? E isso acontece com muita frequência, tanto da minha parte quanto da parte dele. Às vezes ele me descobre porque ele está com calor, aí ele vai lá e me descobre. E aí eu acordo e falo, amor, você me descobriu, eu tô com frio. E ele, oh, amorzinho, desculpa, eu pensei que você tivesse com calor, porque eu tô aqui até suando. E a gente precisa dessa compreensão, que talvez o que é muito rápido para ele, eu não vou conseguir associar tão rápido. E ele vai precisar ter paciência com a minha limitação. Às vezes, aquilo que eu associo muito rápido, ele ainda está lá, tentando entender, e é a ótica dele, é a forma como ele age, como ele reage. E eu preciso compreender. É claro que eu não estou aqui dizendo para vocês que eu vou ver o meu marido fazendo alguma coisa errada, por exemplo, e eu vou ser passiva diante disso, porque é a ótica dele. Não, queridos, não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Se eu vejo que o meu esposo ele está indo na direção errada, eu preciso sim orientar, mas não é cobrar, não é impor, não é exigir dele, não, é orientar, de forma a qual ele se sinta acolhido por mim, de forma a qual ele consiga ver em mim a esposa que só quer o bem dele. Porque tem muitas mulheres que elas querem mandar o marido. Você não vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. Gente, não funciona. Ou vice-versa. Né? O esposo com a esposa. E não é dessa forma que funciona. Desse jeito, não vai dar certo. Segunda, as causas, tá? Número 2, causas. Falamos sobre os sintomas, agora vamos aqui detalhar as causas. Comunicação falha, diálogos que viram brigas, silêncios ou acusações, que eu já até acabei me antecedendo antes de mandar aqui compartilhar o texto com vocês, né? Uma comunicação falha. Essa seria uma comunicação falha. Você vai fazer ou você não vai. E às vezes o que você está querendo comunicar não é isso, mas você acaba comunicando isso. E precisamos considerar também que uma média de 90% da nossa comunicação, ela aparece de forma corporal. E a gente precisa também se atentar aos nossos gestos, à entonação da nossa voz, sabe? Aquele olhar assim, ó, você vai fazer. Ou seja, o que eu estou comunicando através da minha comunicação corporal? Será que eu estou comunicando acolhimento? Vocês estão me ouvindo? Faz o joinha para mim. Eu não sei se a tela travou. Domingos, está me ouvindo? Amor, Luiz? Tá circulando normal aí? Tá tudo certo? Tá ok.
É só é porque eu não consigo ver a imagem de todos. Aqui eu só consigo ver a sua, Dr. Domingos, e o Raimundo Kang. A dele tá ok. Obrigada, amor. É, comunicação falha, né, que eu estava falando agora, diálogos que viram brigas, silêncio ou acusação. Tem também a questão da tal da lei do isolamento. Eu fico chateada com meu marido, eu simplesmente me isolo, eu viro a cara para ele. E isolo. Aí ele vem e fala comigo e eu, o quê? Tá no fogão. É só pegar lá. Ou ele. Vai dar certo, queridos? Não vai dar certo. Vai dar ruim, tá? As acusações também, né? Ficar acusando daquilo que você nem sabe. Se você sabe, você já não deve acusar. Se você não sabe, é que não tem que acusar mesmo. Expectativas não alinhadas. Cada um imagina papéis e responsabilidades diferentes. As expectativas não alinhadas. Tem até uma situação de um casal que o marido ele fala para a esposa: amor, hoje é seu aniversário e eu vou sair mais cedo da empresa e vou levar você para passear. Só que nenhum e nem o outro combinam o horário. E na expectativa dela, o mais cedo era 14 horas. Ela idealizou na cabeça dela que o marido chegaria às 14. Então ela se preparou, se arrumou e ficou ali pronta esperando o marido. Deu 14 horas e 15 minutos, o esposo não havia chego ainda. Ela começou a ficar chateada. Ah, ele falou que ia vir mais cedo, mas até agora ele não chegou. Mas nenhum dos dois combinou horário. E o esposo chegou às 17, mas ele costumava chegar às 20. E ela já havia tirado a roupa, já estava com roupa de casa, e o marido disse: "Você não está pronta ainda?" Ela falou: "Não, porque você não veio no horário que você falou que vinha." Aí ele falou: "Mas que horário?" 2 horas. Não, mas eu só te falei que eu vinha mais cedo, eu não falei o horário. E ali acabou tendo uma discussão e não houve comemoração de aniversário. Então, a gente precisa ter uma comunicação assertiva. Ah, eu vou sair mais cedo. É algo muito aberto. Olha, eu pretendo chegar em casa por volta das 14. Ou eu pretendo chegar em casa por volta das 17. Se eu ver que eu vou me atrasar, eu te mando uma mensagem. Até umas 15 horas eu confirmo com você. Pode ser? Isso é uma comunicação assertiva. Conseguem compreender, gente, que eu estou falando para vocês? Precisamos melhorar a nossa comunicação. Às vezes a gente fala assim de forma muito muito vaga. Tem clientes que mandam mensagem para mim e falam assim: Zilda, você pode me atender depois do almoço? E às vezes, queridos, são pessoas que eu nunca vi, eu não conheço, eu não sei da rotina deles. Eu vou lá saber que hora que essa pessoa almoça? Consegue compreender isso? Às vezes eu não vou saber o horário que essa pessoa almoça. É uma informação vaga. Marca um horário para mim depois do almoço. Tem outros que falam assim: pode ser bem cedo? E eu não sei o que é o bem cedo para essa pessoa que está falando comigo. Porque se fala comigo, Zilda, pode ser bem cedo? O que, que é o meu bem cedo? 5 horas da manhã. E talvez o seu bem cedo é 10 horas da manhã. Ah, Zilda, pode ser à noite? À noite. Quantas horas que dura a noite? Então, à noite, que horas? Precisamos ser mais específicos na nossa comunicação. Precisamos ser mais objetivos. Eu, por exemplo, sou um perfil de pessoa que se você se demora muito para falar comigo, se você dá muitas voltas, eu não consigo acompanhar a sua linha de raciocínio. Eu me perco em meia conversa. Eu até esqueço o que você está falando. E às vezes a gente dá muitas voltas para falar o que a gente precisa. Tem algumas falas que elas podem ser dispensadas. E a gente pode ser mais objetivo em nossas respostas. Como eu posso dar um exemplo, né? Professor Luiz, deu tudo certo? E ele me sinalizar simplesmente dizendo: sim, amor, deu tudo certo. Eu fiz uma pergunta fechada. E o que eu estou criando de expectativa é que eu tenha também uma resposta fechada. Agora, se eu perguntasse para ele: amor, deu tudo certo lá? Me conta as novidades, como foi?
O que eu estou comunicando a ele? Que eu estou aberta para uma conversa mais demorada. E eu estou esperando ouvir dele os detalhes. E vamos imaginar que ele não tem, nesse momento, esse tempo livre que eu estou comunicando ter no momento que eu pergunto para ele: como foi lá, amor? Me conte as novidades. Ele pode responder de forma objetiva: amor, tenho muitas coisas para falar para você, só que não consigo agora. Podemos conversar depois? Agora imagine, se ele começa ali a me contar os detalhes, só que o momento não é oportuno para isso vai gerar nele ansiedade e a gente vai acabar brigando, porque ele vai começar a falar, eu vou querer começar a ouvir mais detalhes e ele não pode me oferecer isso nesse momento. Além de termos uma comunicação assertiva, faz parte também de ter uma comunicação assertiva a gente ser objetivo naquilo que a gente tem para falar. Porque nem sempre a pessoa do outro lado vai ter o tempo disponível para nos ouvir de acordo com aquilo que a gente está direcionando a ela. Tem também o acúmulo de mágoas, conflitos guardados, sem perdão, pressões externas, dívidas, trabalho, crises familiares que pesam sobre o lar, falta de tempo de qualidade, rotina que afastam em vez de aproximar, são as causas dos sintomas que eu coloquei aqui anteriormente. Que eu coloquei as causas e eu já coloquei também algumas resoluções, como a comunicação assertiva, por exemplo. Influências externas, nocivas, amizades, redes sociais, conteúdos secretos. Esse conteúdo secretos eu falo de forma bem aberta das pornografias, tá, queridos? Mulher casada não é para ter amizade com homem. Homem casado não é para ter amizade com mulher. É errado. Isso pode gerar situações adversas futuramente. Eu estou falando aqui de intimidade, eu não estou falando que uma mulher casada não pode conversar com um casado, não é sobre isso. E nem com homem solteiro também, tá? Talvez alguém, sou solteiro, então comigo pode. Não, negativo. Conteúdos secretos, quantas são as mulheres e homens também que me procuram para pedir ajuda em libertação referente à pornografia. Redes sociais têm sido, eu posso dizer que uma das causas primárias de casamentos de separação, de casamentos destruídos. É um tal de homem estar seguindo mulher, e ainda mulher que gosta de expor o corpo nas redes sociais. É um tal do homem ser casado e estar curtindo mulheres com esses perfis. É algo que está acontecendo assim de forma muito elevada. Homem, você tem que ocupar o seu papel, você tem que ter postura de homem. E eu não estou falando nem de homem de Deus. Eu estou falando de caráter. Cadê o seu caráter? Se você quer ficar curtindo fotos de mulheres expostas nas redes sociais, você não deve curtir foto nem de mulher vestida, tá? Então, vai viver sua vida, não se case. Pense muito bem antes de você adquirir aí um compromisso. Seja fiel à sua esposa. Esposa, seja fiel ao seu marido, para de expor o seu corpo. Quantas são as mulheres casadas aí postando foto de biquinho? Biquinho, sabe, gente? Pelo amor de Deus. A gente precisa crescer, a gente precisa ter maturidade, a gente precisa parar de brincar de ser crente. Mulheres com o corpo de fora, expondo o próprio corpo. Qual é o seu vazio, mulher? Que você precisa ficar tanto expondo o seu corpo? Qual é a sua insegurança? Você está em busca de validade, é isso? De ser validada? Você está no caminho errado. Você precisa tratar essa carência e não ficar expondo o seu corpo. Desequilíbrio espiritual, quando a vida de fé individual e conjunta se enfraquece. Questões emocionais, pessoais não tratadas, traumas, inseguranças, baixa autoestima, vícios. Tem muitos casais que eles têm problema hoje no relacionamento por conta de uma situação de infância que não foi resolvida ainda.
E tanto o homem quanto a mulher, muitas das vezes, se recusam a buscar ajuda. É necessário buscar ajuda. Imaturidade, né? Não assumir a responsabilidade das suas escolhas. Gente, a gente precisa assumir a responsabilidade das nossas escolhas. É muito necessário isso. Mas o que seria assumir a responsabilidade das nossas escolhas? Por exemplo, eu escolho ser mãe. É algo que eu quero muito. Ah, eu quero um filho, principalmente aí na Angola, né, que é um campo bastante fértil, as mulheres, os homens, eles esperam muito por esse momento, da chegada do filho. Só que quando vem o filho, ali na gravidez já começa a reclamação. Depois que o filho nasce, quer bater no filho, porque não tem paciência. Você não está assumindo a responsabilidade daquilo que você escolheu. Se você quer algo na sua vida, você precisa primeiro parar e pensar em todas as consequências. O que que isso vai trazer para mim de bom e de ruim? E aí você vai decidir se você quer mesmo ou não. Se você não quiser, você precisa assumir a responsabilidade da sua não escolha. Não ficar sofrendo por aquilo que você não quis para sua vida. Assumir a responsabilidade de cabeça erguida. E se você quer, você também precisa assumir a responsabilidade de cabeça erguida. Assumir a responsabilidade daquilo que você escolheu. E a gente precisa ter esse padrão de maturidade, estarmos aptos para a gente escolher a responsabilidade das nossas escolhas. É tão comum a gente vai, de repente, recebe um determinado convite, e aí então eu aceito esse convite. E depois eu vou ficar reclamando. Ah, mas é porque eu vim para cá, mas aqui chove muito. Ah, mas é porque aqui tá frio. Ah, mas. Gente, eu tinha que ter analisado antes. Eu tinha que ter feito um planejamento. Eu tinha que ter estudado o campo, para onde eu estava indo, para não gerar reclamações. Resolução. Comunicação, ouvir sem interromper, falar sem atacar e não se colocar na defensiva. Queridos, ouvir sem interromper. Eu consigo identificar que isso é uma virtude, quando a gente consegue ouvir sem interromper. Mas olha, se você está sendo interrompido porque você não é objetivo naquilo que você fala, aí você também precisa fazer uma autoanálise. Porque às vezes a outra pessoa te interrompe, não porque ela não quer te ouvir, mas é porque ela não está conseguindo compreender a sua comunicação. Se é uma pessoa do meu perfil, por exemplo, do meu temperamento, que tem essa dificuldade, e você se alonga muito no seu falar, ela não vai conseguir te compreender. E provavelmente ela vai te interromper. Ou ela não vai te interromper e não vai conseguir te entender. É preciso haver esse equilíbrio de ambas partes. Ouvir sem interromper, falar sem atacar e não se colocar na defensiva. Na vida conjugal, por exemplo, como que eu posso comunicar ao meu cônjuge algo que está me causando dor sem eu atacá-lo? Sem eu falar para ele assim: nossa, Luiz, mas isso aí que você faz me deixa muito desconfortável. Consegue entender que essa fala, eu estou me colocando na defensiva e eu estou atacando o meu marido? É melhor eu usar como eu me sinto. Amor, eu me senti muito mal por você ter falado daquela forma. Entende que não é sobre ele, mas é sobre a minha pessoa? Eu me senti muito mal. Amor, eu estou numa situação aqui difícil. Será que você pode me ajudar a encontrar uma resposta? Será que você pode me ajudar a encontrar uma solução? Eu uso essa técnica com o Luiz, quando acontece alguma situação. E o fato de você fazer essa abordagem, sabe que você pode me ajudar? O que que você está comunicando à pessoa? Que ela é capaz. Nossa, está pedindo a minha ajuda. Ela é capaz. É isso que você está comunicando. Quando eu falo isso pro meu marido, amor, você pode me ajudar numa situação? Ele já estufa o peito assim lá na frente, ó. Amor, o que que você tá precisando? Ou seja, tá aqui o seu super-homem. Aí eu falo, amor, eu tô triste. Ele, você tá triste com o quê? Aí eu falo, amor, eu tô triste porque aconteceu isso e isso.
E eu fiquei triste porque você fez dessa forma. O que você pode fazer para me ajudar? Consegue compreender que eu não estou atacando, eu não estou criticando. E ainda eu estou falando da capacidade dele, quando eu peço ajuda para ele dessa forma, usando essa abordagem. Amor, você pode me ajudar? Estou com uma situação aqui, eu sei que você vai conseguir resolver. E isso muda tudo, não muda, queridos? Alinhamento de expectativas, conversar sobre sonhos e responsabilidades. Vocês já viram ou já viveram aquela situação que acontece com muita frequência? Ah, amor, mas eu não trouxe porque eu pensei que você ia trazer. Mas eu não fiz porque eu pensei que você ia fazer. Mas eu não peguei porque eu pensei que você ia pegar. Amor, eu só não falei porque eu pensei que você ia falar. O que está acontecendo aí? Expectativas que não foram comunicadas. Você pode pegar, por favor? Vai precisar resolver determinada situação. Você pode conversar sobre isso? Eu estou pensando em fazer dessa forma. Você acha que é certo assim? Não adianta eu só criar expectativa daquilo que eu acho que o meu marido vai fazer. Porque pode dar errado, pode dar ruim. Ontem, eu dei uma saída rápida aqui para resolver uma situação, tinha uma pessoa sentindo uma dor, e eu deixei uma panela no fogo. E eu subi na expectativa de que meu marido ia ver. Eu falei assim: ah, o Luiz vai ver. E o Luiz nem aqui na cozinha entrou. Só que eu pensei nessa possibilidade, mas eu não fiquei confiante nela. E eu voltei rapidamente. Não queimou nada. Mas quando eu fui resolver essa situação, eu pensei sim nessa possibilidade, que ele viria aqui e que ele ia ver que tinha uma panela no fogo. Por que, que eu pensei isso? Porque normalmente ele. Mas a gente não pode criar expectativa no outro. E o pior é que às vezes a gente cria expectativa, a gente não é correspondido na nossa expectativa e depois a gente briga com ele. E briga feio ainda. Mas eu nem sabia que era para ver a panela, mas você tinha que saber. Entende? Então, a gente precisa resolver essa questão, essas questões, de criar expectativas. Talvez a sua expectativa é algo que nem passa pela cabeça do outro. E a gente precisa conversar sobre as nossas expectativas, sobre as nossas responsabilidades, né? Por exemplo, a gente vai fazer. Vamos falar do curso? Eu lembro quando nós estivemos na Angola, a gente definiu antes o que seria o papel de cada um. Eu lembro que o professor Luiz é muito de planejamento. E eu também. Raimundo, agora você fechou a sua janelinha e parece que eu fiquei sozinha aqui, porque eu não estou vendo o rosto de ninguém. Aê, obrigada, Raimundo. Muito obrigada. E antes de irmos para Angola, o Luiz, eu lembro que ele sentou comigo e ele falou para mim assim, amor, você vai passar esse conteúdo, esse eixo. Estou aqui, irmã Zilda. E você. Mas a janelinha tá fechada. Eu não tô vendo o rostinho de você. Pois é, eu vou ver se eu abro aqui. Tá bom, obrigada, viu? Aí o professor Luiz falou assim, e todos os dias ele me pontuava, ele falava assim, olha, hoje você precisa fechar esse conteúdo. E no dia que ele não me sinalizava, eu perguntava, amor, você não falou o que é para hoje? Quanto tempo que eu vou ter? E para mim é algo muito bom, para mim é algo muito positivo isso. Agora imagina se a gente não tivesse feito esse planejamento. A gente ia ficar perdido ali na hora. Não, isso aqui é o que eu vou fazer. Não, mas eu que vou fazer isso daqui. Você faz esse aqui, porque esse aqui eu não domino tanto esse assunto. E é importante também, antes de fazer esse planejamento, ver qual papel, qual área que cada um se sobressai mais. Porque se for para eu dar aula de fitoterapia, por exemplo, eu dou, mas eu não consigo ministrar uma aula de fitoterapia tão bem quanto meu marido. Não consigo. Eu vou ser um quebra-galho. Porque ele é fera na fitoterapia. E assim, eu sou boa na fitoterapia. Consegue ver a diferença? Então, vai ser um desperdício ele me colocar nesse conteúdo. Se ele for dar uma aula, por exemplo, de autoconhecimento, ele vai dar aula, mas ele é bom e eu sou fera. Cada um ocupar aquele papel que ele sobressai melhor. Isso é fazer um bom planejamento. Se, por exemplo, você consegue
fazer o planejamento financeiro, né? Vamos falar sobre o financeiro. Se você é melhor do que a sua esposa nisso, então por que não você ocupar essa área? E se você reconhece que a sua esposa é melhor, por que não ela? Por que você tem que ficar no orgulho porque você é o homem e você acha que é você que tem que fazer? Você pode ficar no prejuízo. Consegue compreender? Então a gente precisa ter humildade para que cada um tenha abertura para ocupar o seu papel dentro do relacionamento. Mas, porém, se existe um determinado papel dentro do relacionamento, que é o papel do meu marido, mas ele conseguir compreender que isso eu faço melhor do que ele pode me dar as coordenadas e eu fazer. Se ele consegue identificar que a minha comunicação é melhor do que a dele, ele pode pedir para mim, amor, eu quero que você fale sobre isso, isso e isso. Você pode fazer isso? E ele está dando direcionamento. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa difícil para conseguir trazer resoluções rápidas de conflitos. Ah, eu coloco meu marido na jogada, eu não quero nem saber. Eu falo para ele, amor, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E tem situações que ele não pode fazer por mim, que tem que ser eu. Mas ele fala para mim, amor, você vai para a esquerda e depois você vira para a direita e já resolveu. E eu, ai, amor, obrigado. Às vezes, coisa que eu tô ali, ó, me matando, tentando achar uma resposta, uma saída, como que eu faço. Ele chega lá de forma tão prática, gente, chega a hora que chega a dar raiva, sabe? De tão prático que ele é. Se eu conseguir identificar que ele tem facilidade nisso, por que eu vou ficar sofrendo com algo que ele pode resolver para mim? E dependendo da situação, eu falo, amor, então você vai lá e conversa. Mas é igual eu disse, tem situações que tem que ser eu. Não dá para ser ele, dependendo do contexto, dependendo de tudo. Mas ele me direciona. Ele é só você fazer isso e isso. Tem outros momentos que ele fala, amor, você quer que eu faça para você? Aí eu falo, amor, você acha que vai ser bom você fazer? O que você acha? Ele, sim, amor, pode deixar que eu resolvo. Só que tem outros momentos que eu não quero que ele pergunte para mim o que ele quer, o que eu quero que ele faça. Porque eu quero que ele decida. E ele consegue identificar isso. Mas eu também não quero falar para ele. Sabe, assim, eu quero que você resolva. Mas ele identifica e ele vai lá e resolve. A gente precisa conseguir ter essa humildade. De perguntar para a esposa, por exemplo, o que precisa comprar em casa. Tem homem que vai e compra tudo, menos o que precisa. Porque ele não tem humildade de perguntar para a esposa o que precisa comprar. Aí ele vai e compra 10 quilos de sabão e não traz detergente, por exemplo. Entende? Compra 5 quilos de cebola, mas o que está precisando é de tomate. Não perguntou antes. Por quê? Por causa do orgulho? Precisa abandonar o orgulho. Ou se não, amor, vamos lá no mercado para você ver o que precisa. Aí você já pega tudo, tem homem que quer ir sozinho no mercado, não quer levar a esposa. É por quê? É porque ela gasta muito, conversa com ela, faz uma lista do que precisa comprar e fala, ó, eu tenho R$ 300. É o que eu tenho. Será que não está faltando comunicação? Será que você não está buscando resultado de forma errada? Porque se você tem esse padrão de ir sozinho, porque ela gasta muito, mas ela nem sabe disso, você não está sendo assertivo na escolha que você está buscando. Você não vai estar resolvendo a causa, você vai estar trabalhando no sintoma. O Luiz, ele fala assim para mim, que ele gosta muito de ir no mercado comigo. E que ele nem fala se ele tem muito dinheiro ou pouco, porque ele diz que não muda nada. Eu sou bastante econômica. E ele fala que gosta muito disso. Aí ele fala que não se preocupa, porque ele sabe que se ele está com pouco dinheiro, eu não vou gastar muito. E se ele está com muito, para mim também não vai fazer diferença, porque ele tem um pouco mais, então eu vou gastar tudo aqui. E quando eu não vou com ele, ele pergunta: você quer que eu traga alguma coisa para você? Porque aqui em casa eu não tenho o hábito de falar para ele o que precisa comprar. É ele que vai, ele que vê o que está faltando e ele que compra. Mas ele sempre pergunta: amor, estou indo no mercado. Eu não gosto de ir no mercado, tá, gente? Não gosto de ir, eu não gosto de sair de casa. E ele costuma ir sozinho, na maioria das vezes. E ele sabe tudo que falta, eu não preciso falar nada para ele. Não preciso. Ele vai lá, olha nos armários, olha o que tem, o que não tem, o que precisa, o que não precisa. E ele traz. Mas ele sempre pergunta: você quer que eu traga algo diferente para você? E eu falo assim: não, amor. Mas ele sabe que eu gosto. E ele traz, mesmo sem eu pedir. Gestão do estresse, né? Criar estratégias de descanso e lazer conjunto, a dois. A prática de perdão, liberar mágoas.
para restaurar a conexão. É muito importante a gente ter conexão com o nosso cônjuge, ter conexão com o nosso filho. O nosso filho saber que ele pode vir, que ele vai ser acolhido, que ele não vai ser acusado, que ele não vai ser criticado. Isso é muito importante. Tempo de qualidade, resolução, tá, queridos? Tempo de qualidade, cultivar hábitos simples de conexão diária, cuidado com influências externas, amizades, redes sociais, enfim, estabelecer limites claros e saudáveis, fortalecimento espiritual, oração, estudo bíblico, vida devocional a dois, autocuidado individual, buscar terapia quando necessário, cuidar da saúde física e da saúde emocional. Eu preciso ter autocuidado, eu cuidar de mim mesma, para que eu possa estar completa para oferecer algo completo para o meu marido. Tem pessoas que falam assim, eu preciso de alguém que me complete. Não vai dar certo, porque você não está completo. Como que você vai poder oferecer seu tudo? Você precisa ser completo para estar com alguém completo do seu lado. E vocês dois passarem a somar juntos. Agora, se você não é completo e você está buscando alguém que te complete, isso é uma carência. E não vai dar certo. Vai dar ruim. As responsabilidades da esposa. A Bíblia apresenta a esposa como uma presença essencial dentro do lar. Não apenas no sentido prático, mas principalmente espiritual e emocional. Isso está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, do 10 ao 12, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito se excede a de finas joias, ou seja, o valor da mulher virtuosa está muito acima de uma joia fina. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Está tendo falta de ganho na sua casa? Conversa com a sua esposa. Porque a Bíblia afirma isso, que não haverá falta de ganho. Então, o que está acontecendo de errado? Será que ela ainda não alcançou esse padrão de mulher virtuosa? Se não alcançou ainda, precisa alcançar. Esposa, você está fazendo bem para seu marido todos os dias da vida dele? Ele é uma pessoa plena com você, realizado? Não? Então, precisa fazer alguns ajustes. Porque a Bíblia fala que a mulher virtuosa faz bem para o marido todos os dias da vida dele. Seu marido tem prazer de voltar do trabalho? Ou às vezes o melhor para ele seria nem voltar para casa. Precisa ver o que está acontecendo. Não só da parte dela, mas da parte do marido também. Mas de acordo com a Bíblia, ela diz que a mulher virtuosa faz bem para o marido todos os dias da vida. Então não é para ele não ter vontade de voltar do trabalho. Ele precisa ter vontade de sair do trabalho muito rápido e ir para casa para te ver. Esse relato não aponta para a perfeição, mas para um compromisso diário. A esposa virtuosa é aquela que se torna fonte de confiança, apoio e o equilíbrio dentro do casamento. Esse deve ser o padrão da mulher virtuosa. Ser confiável, o coração do marido encontra segurança nela, sabendo que suas palavras e ações são fiéis. Ele encontra segurança nela. O seu marido está encontrando segurança em você ou não? Promover bem. Suas atitudes constroem a paz e não alimentam conflitos. Não coloca o marido na zona de perigo, exigindo dele mais que a capacidade dele pode oferecer. A mulher virtuosa, ela não exige do marido mais do que aquilo que ele pode oferecer para ela. Em nenhum sentido, no sentido financeiro, no sentido sexual, em nenhum sentido. Tem muitas mulheres que elas exigem muito do marido, exigem demais. O que está fora do limite deles, está fora do alcance deles. Às vezes o marido chega em casa, ele não tem paz nem para tomar um banho, que a mulher está batendo na porta, por que você está demorando tanto? Sai logo daí, uma cobrança infernal, você não me dá atenção, você não me dá carinho, você não conversa comigo. Isso é carência emocional, gente, você tem que ser curada se você está nesse processo. Se você está passando por essa situação, precisa buscar ajuda, ou talvez você é homem, que tem homem também que tem carência emocional,
e cobra da esposa aquilo que está além do limite dela, que ela não tem como oferecer. Ela não tem capacidade física, estrutura emocional para estar oferecendo a ele mais do que aquilo que ela já oferece. Valorizar o lar. Cuida da casa, da família e de si mesma como parte de um testemunho vivo de amor. Cuida da casa. Querido, tem muitas mulheres que não cuidam do lar. É uma bagunça, é uma sujeira, é pó para todo lado. Às vezes a mulher nem trabalha fora. Aí o marido chega cansado do trabalho, não tem nenhuma comida pronta. Ele não consegue encontrar a roupa dele. Tem que procurar no varal, ou tem que procurar no cesto de roupa suja, ou enfim. A nossa casa, ela precisa ser a morada de Deus. Nossa casa precisa estar limpa, precisa estar organizada. Hoje o professor Luiz ele falou assim para mim, amor, eu acho tão bonita a forma como você cuida de tudo aqui em casa. Aí ele falou assim, quando eu quero uma roupa que eu não encontro na gaveta, eu pego na bacia embaixo da cama, porque eu dobro as roupas e eu coloco, na hora que eu vou pro varal recolher as roupas, eu já dobro lá mesmo. Eu dobro tudo. Roupas íntimas, camiseta, toalhas de banho, já fica tudo dobradinho. E eu coloco na bacia, e aí eu trago para dentro de casa. Só que nem sempre eu consigo guardar naquele momento. Aí eu pego essa bacia, eu coloco embaixo da cama. Só que nunca acumula muita roupa, tá? É pouca roupa. Aí ele já disse que quando ele procurar algo que ele não encontra na gaveta, ele sabe que vai estar na bacia embaixo da cama. E sabe que eu fiquei feliz? Porque ele falou, eu sei que vai estar na bacia. Ele não disse que pensa na possibilidade de estar no cesto de roupa suja, porque ele tem certeza que vai estar limpo e que vai estar guardado ali, né? Aí ele falou que ele acha muito interessante da minha parte, que eu não consegui guardar naquele momento, mas eu não deixo tudo jogado, tudo bagunçado. Tá tudo dobradinho ali. Ali no momento que eu tenho uma oportunidade, eu já pego e separo tudo, guardo tudo, tudo bem dobradinho, as cuecas dele, as meias, tudo bem arrumadinha, e ele conserva isso, tudo arrumadinho também. Ele não bagunça, mas demorou para ele aprender, mas ele aprendeu. E qual foi a técnica que eu usei para ele aprender a manter a gaveta dele arrumada? Até então eu só reclamava. Nossa, você bagunçou de novo. Olha aqui, eu não vou mais arrumar, tá? Vai ficar assim. E aí eu arrumava de novo, ele bagunçava, e era aquele carnaval. Aí teve um dia que eu arrumei, e no dia seguinte, pela manhã, eu abri a gaveta e falei para ele: amor, parabéns. Não acredita, amor, que você manteve arrumadinha. Ai, amor, você é minha vida. E eu dei um beijo nele. Mas não tinha dado tempo dele ter bagunçado, porque eu arrumei num dia e no outro dia eu já fiz isso. E depois desse dia ele nunca mais bagunçou. Eu compreendi que ele precisava de um elogio para manter aquilo arrumado, e não das minhas críticas. As críticas não estavam contribuindo ao meu favor. E depois do elogio, que isso já deve ter mais ou menos uns 4 anos, se eu não estiver enganada, nunca mais ficaram bagunçadas as gavetas dele. Toda vez que eu abro, tá tudo organizadinho, tudo bonitinho. E isso foi decorrente de um elogio. Enquanto eu estava na crítica, não estava dando resultado. Só depois do elogio que deu resultado. Já aproveito para deixar uma dica aí para vocês, viu, mulheres? Promover o bem. Suas atitudes constroem paz e não alimentam conflitos. Não coloca o marido na zona de perigo, exigindo dele mais do que ele pode oferecer, que eu já falei anteriormente. Valorizar o lar. Cuida da casa, também eu já li, cuida da família, cuida de si mesma. É importante a gente cuidar de nós mesmos, né? Como parte de um testemunho vivo e de amor. Sustentar a espiritualidade. Fortalece a vida espiritual própria e, por consequência, influencia o marido e os filhos. Cultivar o respeito e a admiração, não apenas pelo que faz, mas pelo que representa, um reflexo do cuidado de Deus dentro do lar. É muito importante, queridos, a gente conseguir exalar esse testemunho e a gente ser o exemplo daquilo para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Não adianta eu estar falando o que precisa ser feito. O meu exemplo ele vai surtir muito mais resultado do que eu falar o que precisa ser feito. Os nossos filhos, eles não falam o que a gente faz. Eles fazem aquilo que a gente deixa para eles como exemplo. Agora eu vou falar sobre a responsabilidade do marido. O apóstolo Paulo ensina em Efésios, no capítulo 5, 25, maridos,
Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amai as vossas mulheres. Cuide das suas mulheres. Acolha as suas mulheres. Faça dela prioridade na sua vida. Esse padrão não é pequeno. Cristo é a referência. Isso significa que o marido não exerce liderança para dominar, mas para servir. Consegue compreender, maridos? Proteger e sacrificar-se pela esposa e pela família. O marido, ele não exerce liderança para dominar, para mandar. Não, mas é para proteger, é para servir, é para cuidar. É para isso que Deus, que o marido deve exercer a liderança. É por isso que Deus instituiu o homem como cabeça do lar. Não é para você mandar, não é para você dominar, mas é para você cuidar da sua esposa como parte mais frágil. E as responsabilidades destacadas: amar sacrificalmente, colocar o bem-estar da esposa acima do próprio, sendo capaz de abrir mão de vontades por amor, abrir mão da sua própria vontade por amor à sua esposa, proteger e cuidar, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Falando do contexto de igreja, eu vejo tantos casais, às vezes a mulher vai embora sozinha para casa, o marido sai com outras pessoas, a esposa fica para trás com os filhos, com bolsa, com tudo, gente. Os homens precisam se conscientizar. A mulher é a parte mais frágil. Agora, se ele está indo embora porque ele não aguenta seu falatório, aí, mulher, é você que precisa se consertar, porque ninguém merece. Às vezes, ele vai na frente porque ele não quer sair do espírito. E ele sabe que ficando do seu lado vai ser um caos até chegar em casa. Aí ele acaba te deixando para trás. Ou seja, precisa haver conexão de ambas as partes. Proteger e cuidar não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. É aquilo que eu já havia dito anteriormente. A sua esposa está chorando, não vira as costas para ela. Não ignore o sentimento dela. Busque compreender o que ela está sentindo na perspectiva dela. Nunca fale para sua esposa, sabe? Ah, isso aí é besteira. Isso daí não tem nada a ver, não. Ah, deixa de ser tonta. Não, acolha, escute a sua esposa, sabe? Tenha uma escuta clínica, tenha um olhar clínico, busque entender o que está acontecendo. Se você não está conseguindo compreender, apenas abrace, mas mostre para ela que você está ali do lado dela, que ela pode contar com você. Se quando a sua mulher tem problemas, ela busca conselho de outras pessoas e não o seu, olha, você precisa fazer uma autoanálise da sua vida, marido. Se ela está buscando um conselho de outras pessoas, é porque ela não está conseguindo apoio de você. Senão ela ia buscar apoio em você, tá? Ser líder espiritual, guiar o lar com coração, com oração, leitura da palavra e exemplo de fé. Esse passo, marido, é seu. Esse passo é seu. Você é o líder. Deve ser o líder espiritual da tua casa. Se você não é ainda, você precisa passar a ser com urgência. Talvez na sua casa a líder espiritual é a tua mulher. E está errado. Está havendo aí uma troca de papel dentro do casamento. E não vai dar certo. Você é o líder espiritual. Ainda que ela faça aquilo que você devia fazer, mas que ela seja guiada por você. Talvez o seu horário de trabalho, a sua dinâmica do dia a dia, não permite você ter esse que você exerça esse direcionamento espiritual, mas você precisa direcionar a sua esposa para que ela faça aquilo que você devia fazer. Valorizar e honrar, reconhecer publicamente e no íntimo o valor da esposa, tratando-a com respeito e dignidade, promover unidade, ser pacificador, ajudando a resolver conflitos e mantendo a família unida. Marido, você precisa ser pacificador. Será que você não está colocando fogo lenha no fogo? Será que quando a sua mulher vai falar para você assim, por exemplo, amor, você acredita que aquela vizinha veio de novo me atormentar? Amor, manda que ela vai dormir. Ah, essa mulher aí já está enchendo as paciência. Eu mesmo vou lá resolver com ela. Será que você está sendo pacificador? Será que você está exercendo o papel que Deus pede para você exercer dentro do lar, como líder? A gente precisa parar
e pensar nesses detalhes, tá? Assim como a esposa é chamada a ser fonte de confiança, o marido é chamado a ser fonte de segurança. Quando ambos assumem suas responsabilidades, o lar se torna um espaço de equilíbrio, amor e saúde mental. Quando esses princípios se encontram, o casamento deixa de ser um espaço de disputa e passa a ser um refúgio de confiança, amor e propósito. A esposa oferece apoio, cuidado e influência espiritual. O marido oferece proteção, amor sacrificial e liderança espiritual. Conclusão: parceria no casamento saudável. Essa complementariedade cria equilíbrio. Cada um assume a sua parte e juntos constrói um ambiente que fortalece a mente, a fé e o coração. Um lar assim não é isento de lutas, mas encontra força para superá-las. Quer dizer, isso não significa que no seu lar não vai ter lutas. Vai ter lutas, mas vocês dois juntos vão encontrar ferramentas, vão encontrar forças, vão encontrar estratégias para resolver. E vai se tornar tudo muito mais simplificado. É claro que vai. O casal aprende a caminhar lado a lado, sustentados por Deus, cultivando confiança mútua e construindo uma família emocionalmente saudável. E essa harmonia dos cônjuges, isso vai refletir na criação dos filhos. E não vai parar por aí. Vai refletir na escola, no trabalho deles. E isso vai criando influência, queridos. Esse era o conteúdo que eu tinha para apresentar hoje e que nós possamos a cada dia nos colocarmos à disposição de Deus para que nós consigamos compreender qual é o nosso papel dentro do relacionamento, o que Deus espera de cada um de nós, o que Deus designou para você, esposa, o que Deus designou para você, marido. E se algo aqui que eu falei acionou aí alguns gatilhos na tua cabeça, você se identificou aqui com algumas das minhas falas, de acordo com aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado. Se você, marido, conseguiu identificar que você não está protegendo a sua esposa, que você não está sendo pacificador, lembre-se que nunca é tarde para a gente mudar. Se você, esposa, consegue identificar que você ainda não está ocupando esse espaço esse padrão de esposa virtuosa, se você conseguiu identificar que você não está fazendo bem ao seu marido todos os dias da vida dele, lembre-se que ninguém nunca foi tão longe que não possa voltar atrás. Deus, ele está nos dando oportunidade de sermos pessoas diferentes, oportunidade de dizermos não para o nosso orgulho e falarmos sim para o assim diz o Senhor. Queridos, nesse momento nós vamos orar para nós finalizarmos aqui o nosso momento de hoje e eu vou abrir espaço para se alguém, caso queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, se quiser também fazer alguma contribuição. Vamos orar, então? E aí eu já abro espaço para responder perguntas. Aqui tem já pessoas fazendo perguntas aqui, tá bom? Eu gostaria de convidar alguém para orar. Quem pode orar? Quem pode aí se colocar na disposição para orar? Eu já estou aqui de joelho, quem puder, quiser. Eu quero orar. Posso? Você vai orar, Virtuosa? Pode sim, meu amor. Pode orar, por favor. Sim. Espírito Santo, Pai amado, Pai querido, no nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, aqui nós estamos reunidos, mais de 3 pessoas na tua presença, Pai. Quero, acima de tudo, agradecer, ó Pai, pela sapiência, pela sabedoria que o Senhor tem concedido para os nossos professores, ó Pai amado. Nosso muito obrigado. Que o Senhor venha usar eles cada vez mais, meu Pai, para poder passar em nossa sabedoria.
Pai Santo, Pai querido, antes também lhe agradecemos pelo dia, lhe agradecemos por esse momento e lhe agradecemos porque, acima de tudo, o Senhor colocou em nós essa vontade, essa disposição de estar aqui, meu Pai, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Pai amado, aqui foi passado muita coisa, Senhor. Muitas das vezes, Pai, nós temos estado na Tua presença, temos caminhado consigo e muitas das vezes temos falhado, Pai. Porque, na verdade, nós falhamos porque nós não temos sabedoria. Porque assim a Tua palavra diz, o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Então, que esse conhecimento venha aumentar cada vez mais, venha transbordar em nós e que, acima de tudo, cada um de nós sejamos multiplicadores e que cada um de nós venhamos transformar as nossas famílias e, através desse conhecimento, venhamos transformar os nossos filhos, venhamos transformar aqueles que estão ao nosso redor e ao derredor. Muito obrigado mais uma vez. Pedimos ao Pai, em nome do teu filho amado, que o Senhor abençoe este encontro, abençoa cada membro que aqui está presente, ó Pai, que o Senhor também abençoe a nossa noite até o nosso amanhecer, pois eu entrego este momento de joelhos dobrados em tuas santas e poderosas mãos, no nome do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.